Se você tem ainda alguma dúvida de que Deus ama você, esse texto é uma evidência insofismável, categórica, eloquente do amor de Deus por você. Deus não escreveu "eu te amo" nas nuvens, com letras de fogo. Deus esculpiu na cruz do seu Filho "eu te amo". A cruz de Cristo é a prova máxima, maiúscula, superlativa do amor de Deus por você. A Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo na cruz não decorreu de circunstâncias, não foi um acidente, foi uma agenda de Deus. Diz a Escritura que Ele veio para morrer. Diz a Escritura que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A cruz sempre esteve encrustada no coração de Deus. Desde quando Adão e Eva foram vestidos com peles de animais, ali estava o primeiro retrato da cruz. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Desde que o Cordeiro foi morto, o seu sangue foi passado no batente das portas, ali estava o retrato da cruz. Quando Cristo morreu e verteu o seu sangue para nos livrar da morte eterna. A cruz de Cristo, certamente, meus amados, foi o mais profundo gesto de sacrifício por você e por mim. O Rei da Glória desceu da glória, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e diz a Bíblia, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo o Rei dos reis, Ele se fez servo. Sendo o autor da vida, Ele deu a sua vida. Sendo bendito eternamente, Ele se fez maldição. Sendo Ele santo, 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 Ele se fez pecado. E Ele hoje quer demonstrar a você, à luz desse texto, o grande amor de Deus. E eu quero hoje pensar com vocês em 4 verdades aqui em Isaías 53. A primeira verdade: quem levou Jesus à cruz? A segunda verdade: que tipo de sofrimento Jesus sofreu naquela cruz? Terceira verdade: como Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? E a quarta e última verdade: a gloriosa recompensa da cruz. Então, com a Bíblia aberta comigo nesta passagem, por favor, vamos examinar juntos esse texto. A primeira pergunta, então, é: quem levou Jesus à cruz? Por que ele foi crucificado? Será que Jesus fraquejou diante do poder de Roma? Será que Jesus foi uma vítima indefesa diante das tramas do Sinédrio? Será que Jesus morreu naquela cruz porque ele fraquejou diante da fúria e do poder dos soldados romanos que o pregaram naquele leio maldito? A Bíblia nos responde essa pergunta, e esse texto é eloquente nisso. Em primeiro lugar, irmãos, os nossos pecados levaram Jesus àquela cruz. A Bíblia aberta, olhe comigo o versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha o versículo 8, a parte B: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Olha o versículo 12, a parte B: levou sobre si o pecado de muitos. Olha o versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem matou Jesus naquela cruz não foram os açoites, não foram os pregos, não foi o fato de ele ali suportar dores terríveis, cãibras dolorosíssimas, sede atroz. Quem matou Jesus e levou Jesus à cruz foi você, fui eu,
fomos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz, e Ele morreu pelos nossos pecados. Ali na cruz Ele foi feito pecado por nós. E isto retrata a malignidade do nosso pecado, e isto evidencia de forma incomparável a grandeza insondável do amor de Deus por nós. Mas em segundo lugar, quem levou Jesus à cruz? E a Bíblia responde nesse texto: o Pai, o próprio Pai, levou o seu Filho para aquela cruz. Veja comigo o verso 6, está escrito aí, parte B do verso: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Confira o verso 10 comigo, está escrito: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Confira comigo o verso 4, a parte B do verso, quando está escrito o seguinte: pois, olha o verso 4, a parte B, por gentileza: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus amados irmãos, isso é glorioso, isso é sublime, porque a Bíblia nos mostra que Deus nos amou a tal ponto de Ele entregar o seu Filho, de Ele não poupar o seu Filho, e Ele entregou o seu Filho por você e por mim quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Jesus não foi para aquela cruz, amados, porque a multidão sangue sedenta gritou: crucifica-o. Ele não foi para aquela cruz porque o sinédrio, por inveja, contratou testemunhas falsas para acusá-lo. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque os seus discípulos o abandonaram. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentencia. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados o pregaram naquele lenho. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor a você e por amor a mim. Mas, em terceiro lugar, quem levou Jesus à cruz? Jesus foi para aquela cruz porque Ele voluntariamente se entregou para ir àquela cruz. Olha comigo o verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Olha o verso 10 comigo: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus não foi para aquela cruz como um cordeiro esperneando, vai para o altar. Jesus não foi para aquela cruz praguejando e esperneando, ou contrário à sua vontade. Ele voluntariamente foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Ele foi conscientemente, ele foi deliberadamente, ele foi voluntariamente àquela cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Mas, amados irmãos, agora vem o segundo ponto dessa mensagem: que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz, por amor a você, por amor a mim? Em primeiro lugar, suportou o sofrimento moral e espiritual. Vejamos, versículo 3: seu sofrimento foi repulsivo. Esse está nos dizendo: ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Escondem o rosto. E sabe o que é esconder o rosto de alguma coisa ou de alguém? É quando você vê algo repulsivo, causa náusea, nojo, vergonha, você esconde o rosto. O sofrimento dele, além de repulsivo, não produziu compaixão nos outros. O versículo 3 diz: e dele não fizemos caso. Ninguém se importa, ninguém está nem aí, dele não fizemos caso. Terceiro, ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento, quando diz: homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando aquele cálice horrível da ira de Deus contra o pecado, que provoca nele angústia de morte, e ele sorve cada gota daquele cálice amargo,
que devia cair sobre a sua e a minha cabeça, e ele toma deliberadamente, toma aquele cálice até o fim. Ele enfrenta rejeição, diz a Escritura no verso 3, o mais, não é um homem rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. O que significa isso? Em primeiro lugar, ele foi rejeitado pelo seu povo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus gritaram diante do pretório romano: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Segundo, ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Chamaram-no de blasfemo, chamaram-no de beberrão, chamaram-no de pecador, chamaram-no de endemoniado. Terceiro, ele foi rejeitado pela multidão que outrora o aplaudiu. Quando ele entrou em Jerusalém, eles clamaram: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Quando ele estava saindo dos portões de Jerusalém para ir para a cruz, porque ele foi crucificado fora dos portões, eles estão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quarto, ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo na infância. Pilatos covardemente o sentencia à pena de morte. Herodes Antipas escarnece dele. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam honrá-lo. Quinto, ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio romano, o Sinédrio judaico, composto de 71 membros, covardemente, por inveja dele, contratam testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração contra César. Mas ainda em sexto lugar, ele foi rejeitado pelos seus próprios discípulos, pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro negou, e os demais fugiram acovardados. Mas finalmente, sétimo lugar, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai o desamparou. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, porque o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e o Pai aplicou no seu Filho o golpe da lei que deveria aplicar em nós, e então ele sofreu no nosso lugar, como nosso representante, como nosso substituto, como nosso fiador, e o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e quando ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida. Bendito seja o Senhor. Mas, amados irmãos, Jesus sofreu ainda a dor da humilhação. Verso 3 diz: e como um de quem os homens escondem o rosto, o Sinédrio judaico humilhou, cuspindo no rosto dele. Até hoje, cuspir no rosto de uma pessoa é a afronta maior que alguém pode fazer, é a humilhação mais agressiva, pois cuspiram no rosto dele. Sendo ele o criador do universo, foi cuspido pela criatura. Diz a Escritura que os soldados romanos humilharam de duas maneiras. Quais foram as duas acusações que foram feitas contra ele? Primeiro, blasfêmia contra Deus, dizer que ele mesmo era Deus, filho de Deus. Sabe o que os soldados fizeram? Botaram nele uma veste, ajoelharam diante dele, zombando, o adoraram com zombaria, dizendo: esse é o Deus, é você que diz ser filho de Deus, e eles estão lá ajoelhados diante dele, zombando dele. Segunda acusação contra ele foi conspiração contra César. Sabe o que fizeram? Botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, um cetro na mão dele, e disseram: salve, rei dos judeus. Ele está sendo humilhado também pelo vozerio da multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. E eles estão passando lá onde ele está sendo crucificado, e meneando a cabeça e zombando dele. Mas ele foi humilhado ainda, quando no topo daquela cruz ele gritou: tenho sede. Estenderam um caniço lá no alto da cruz com vinagre para agravar ainda mais a sua sede. Oh, amados irmãos,
Ele suportou esse tipo de sofrimento, inclusive sofrimento físico atroz, porque o verso 2 nos informa que não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Tem algumas pessoas que equivocadamente dizem que Jesus era feio. A Bíblia não diz isso. Certamente ele devia ter a beleza mais esplêndida fisicamente, mas naquele momento na cruz é que a Bíblia diz que não havia beleza nele. Naquele momento até o sol escondeu o rosto dele, e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento não havia nada nele que pudesse nos agradar, porque aquele momento ele foi feito pecado, ele foi feito maldição. Toda a feiura do nosso pecado, as mazelas da nossa vida, as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Mas amados, ele sofreu torturas crudelíssimas, foi espancado, foi vilipendiado, foi zombado, foi escarnecido, ele foi ferido por Deus, ferido por Deus. E se você olhar, ele enfrentou contusão, laceração, a penetração daquela espada que crava a sua lateral, e ele sofreu de todas as formas, de todos os meios, de todos os castigos. Tudo isso ele sofreu por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Mas a terceira verdade que esse texto traz para nós: como Jesus reagiu a toda esta sanha de sofrimento? Esse texto responde: primeiramente, meus irmãos, ele se entregou como sacrifício. O verso 4 nos informa isso, que ele se entregou. Nós o reputávamos por aflito de Deus. Por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Voluntariamente, ele se entregou. E isso, quando você lê a Bíblia, você conclui que lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, no conselho da Trindade, para nossa salvação, o Pai resolveu entregar o seu Filho. E o Filho resolveu, diz: Pai, eis-me aqui, estou pronto para dar minha vida por aqueles que tu amaste desde a eternidade. E então a cruz está estampada diante dele, não naquele momento específico, desde a eternidade. Ele vem para este mundo para morrer. Ele alertou várias vezes os seus discípulos: eu preciso subir para Jerusalém para morrer. Ele vai para aquela cruz conscientemente, deliberadamente, para morrer. E ele sofre todo o castigo no seu corpo, porque para esse motivo, ele veio ao mundo. Diz a Bíblia em segundo lugar, você pode conferir isso comigo no verso 12b, que ele não abriu a boca. Você já pensou isso? Jesus poderia fulminar todos os seus inimigos com apenas um olhar, com apenas uma palavra, com apenas um gesto. Aquele que expulsou dos céus as hostes que caíram como anjos caídos, ele poderia também fazer com que todos os seus inimigos caíssem por terra. Mas diz a Bíblia que ele suportou afronta, castigos, açoites, vilipêndios, torturas, sem abrir a boca, como ovelha muda que vai para o matadouro. Mas em terceiro lugar, diz o verso 12b, que além de não reagir, pagando o mal com o mal, diz o verso 12 que ele, pelos transgressores, intercedeu. E a primeira palavra da cruz foi esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí, irmãos, então, finalmente, vem a quarta verdade desse texto, que é a gloriosa recompensa da cruz. Há três verdades que eu quero destacar. Primeiro, versículo 10, veja comigo: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que significa isso? Ele venceu a morte.
Louvado seja Deus. Quando Jesus morreu, o inferno pensou que estava prevalecendo. Se eles soubessem, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória, diz a Escritura, porque pensaram que estava prevalecendo sobre ele. Mas essa é a grande conspiração divina. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Na verdade, ele ali na cruz não estava sendo derrotado, ali na cruz ele estava esmagando a cabeça da serpente, ali na cruz ele estava expondo os principados e potestades, a ignomínia e a derrota fragorosa, ali na cruz ele estava escrevendo a nossa declaração de alforria, porque foi lá na cruz que ele nos libertou, foi lá na cruz que ele quebrou as nossas algemas, foi lá na cruz que ele nos redimiu. A cruz é o grande palco do amor de Deus, é o grande palco da justiça de Deus, é o grande palco da nossa redenção. Louvado seja o Senhor. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele abriu o túmulo de dentro para fora e conquistou para nós eterna redenção. Mas em segundo lugar, segundo o resultado da cruz, meus amados, não foi apenas que ele venceu a morte. Jesus remiu, comprou um povo para Deus. Veja comigo, por favor, os versos 11 e 12. Você pode ler em voz alta comigo esses dois versos? Vamos juntos? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus. Quando ele vai para a cruz, ele vai deliberadamente, conscientemente, propositadamente, por uma razão. Ele foi para lá para nos comprar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna. Ele foi para aquela cruz para nos arrancar da casa do valente para a casa de Deus. Ele foi para aquela cruz para nos tirar da potestade de Satanás, do domínio de Satanás, para o governo de Deus. Ele foi para aquela cruz para nos tirar do império das trevas para o reino da luz. Ele foi para aquela cruz para salvar a você, para salvar a mim, para trazer a igreja gloriosa como sua recompensa, como a sua noiva. E diz Hebreus 12, versículo 2, que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você, a alegria de redimir você, a alegria de salvar você, através do seu sacrifício. Bendito seja Deus. Mas em último lugar, terceiro e último lugar, Jesus foi para aquela cruz, e como resultado, ele chama um povo para si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Diz o verso 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Então quer dizer a você nesta manhã, que você é o presente do Deus Pai ao Deus Filho. Que ele foi para aquela cruz, sabendo de tudo que ele suportaria, mas não levando em conta a dor, a humilhação, o sofrimento, a vergonha, o opróbrio, o vilipêndio, porque ele tinha uma alegria proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue, a alegria de arrancar você das entranhas da condenação eterna para as glórias da bem-aventurança eterna. Ele olhava para você naquela cruz, ele contemplava você naquela cruz, e por amor a você ele suportou aquela cruz para dar a você hoje a vida eterna. Você hoje é o motivo da alegria do Filho, porque o Pai entregou você para o Filho, e o Filho morreu por você, para que você não morresse eternamente, mas nele você tivesse a vida eterna. Eu quero orar com você hoje. Você que talvez tem duvidado às vezes do amor de Deus. Eu quero dizer para você que a cruz é o palco do amor de Deus para você.
Não espere mais amor. Deus deu tudo. Deus deu o seu filho por amor a você. Estava lendo um fato doloroso que aconteceu na Revolução dos Boxers na China, em 1900. Um missionário caminhava com a sua esposa e o seu filho, indo para pregar o evangelho na igreja, quando os soldados daquela revolução ateísta pega aquele missionário, amarra-o numa árvore, amarra a esposa numa outra árvore, um de frente para o outro, e pegou o filho na presença dos pais e começou a surrar o menino. E talvez, com certeza, qualquer pai, qualquer mãe aqui presente preferiria sofrer os golpes do que ver o filho sendo golpeado. E o filho gritava: papai, papai, papai. E os soldados cruelmente massacrando o menino, batendo no menino, espancando o menino. E o menino, com as forças que podia, gritar: papai, 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 me socorre, papai. E os soldados batendo. A voz foi diminuindo. O menino foi sucumbindo ao poder da agressão. Até que o menino não consegue resistir mais e morre nas mãos dos carrascos. Aquele missionário, mais tarde, olhando para esta cena dolorosa da morte do seu filho, disse que aquela cena, mesmo ele sendo já missionário há tantos anos, é que pôde abrir diante dos seus olhos o que foi a cena da cruz. Quando o Filho de Deus, por amor a você e a mim, gritou daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Se aquele missionário pudesse sair daquelas cordas, amarrado naquela árvore, ele pularia e salvaria o seu filho. E o Pai Todo-Poderoso, por amor a você, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Que grande amor, que sublime amor, que eterno amor é o amor de Deus por você. E a cruz é o palco deste amor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre amor incondicional. O que é o amor incondicional? Como é esse amor incondicional de Deus e como nós podemos nos conectarmos a Ele? A verdade é que muitas vezes as circunstâncias da vida, os desafios e as dores que enfrentamos nos fazem questionar se realmente somos amados por Deus. No entanto, a palavra dele é bem clara ao demonstrar que o amor dele por nós é imensurável, é incondicional, é inconfundível. Para entender melhor o amor de Deus, precisamos olhar para o sacrifício de Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, nós lemos que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o maior exemplo de amor. Jesus suportou o sofrimento, a humilhação e a morte por amor a nós. Ele não precisava passar por isso tudo, mas escolheu fazê-lo por nos reconciliar com Deus. Seu amor foi tão profundo que ele preferiu a nossa salvação ao invés de sua própria segurança e conforto. É natural que em momentos difíceis surjam dúvidas em nossos corações. Será que Deus me ama de verdade? Será que Ele me ama? Por que estou passando por essa dor? São perguntas que a gente faz e que são normais. Mas precisamos nos lembrar sempre que o amor de Deus por nós não é medido pelas circunstâncias temporárias que vivemos. A Bíblia nos diz que o amor de Deus por nós é muito grande e Ele nos amou ainda sendo pecadores. E a prova desse amor é o fato de Cristo ter morrido por nós.
Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, caso você queira ver essa referência. O amor de Deus não depende de quem somos ou de que nós podemos fazer. Ele nos ama com um amor que é constante, inabalável e é incondicional. E nós? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos viver na presença de Deus. E viver na presença dele não significa apenas saber que ele nos ama, mas viver em constante busca por ele. Arrependimento e conversão não são eventos únicos na vida de um cristão. São práticas diárias. Lá em Lucas, no capítulo 9, verso 23, Jesus nos ensina: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos diariamente nos arrepender, pedir perdão, nos converter de verdade, de fato, de coração. Não apenas ter acesso ao amor de Deus de uma maneira egoísta, mas viver uma vida em comunhão, em entrega e em busca total pela presença dele. O mais importante é conhecer o amor de Deus, e conhecendo esse amor, nos leva a andar com o próprio Deus. E assim, nós certamente teremos a capacidade de amar o próximo. E aí, você gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Diz o que você achou aí nos comentários. E se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe para depois. Inscreva-se no canal, ative as notificações para sempre receber essas mensagens que tanto edificam as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até breve.